Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que bom estar aqui de novo, né? Podendo compartilhar não só da mesa de Jesus, da presença dele, vocês podem se sentar, mas também da nossa companhia, né? É bom demais estar junto, né? Como o Cezão começou aqui, a gente se alegra só de pensar que a gente vai vir, vai encontrar os irmãos, as irmãs, tomar um café gostoso, ouvir a palavra, cantar louvores. Isso alegra o nosso coração. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que é continuação, mas não necessariamente ela está interligada, tá na mesma carta, mas você que não veio domingo passado vai entender o que a gente vai falar hoje. Mas está lá no livro de Gálatas. A gente compartilhou domingo passado em Gálatas 5. Hoje eu vou ler um pouco de Gálatas 6. E aí eu queria só retomar um pouquinho o contexto dessa carta. É importante dizer sempre que essas cartas que a gente conhece no Novo Testamento não foram escritas... Muito obrigado, Tia. Não foram escritas a qualquer pessoa. Isso é muito importante. Então essas cartas que estão aqui têm um destino. Assim, quando você manda uma mensagem no WhatsApp, você não manda para qualquer um sem rumo. Você manda para alguém. E quando você manda para alguém, a mensagem que você mandou para alguém tem um contexto, tem um motivo. Aquilo faz sentido para aquela pessoa ou não? Por exemplo, vou usar um exemplo que aconteceu essa semana. Depois eu fiquei sabendo do contexto. O Lucas e a Verônica foram comemorar aniversário de casamento e deixaram o Yurizinho lá com a Déia e com o Maurício. E aí no grupo da liderança aqui da igreja, a gente estava conversando sobre a reunião, e aí do nada a Déia manda uma mensagem assim, uma foto do Yuri e falou, ó, tá bem, fiquem tranquilos. Aí a gente comentou, legal. Mas ela mandou errado. Ela mandou no grupo errado. Essa mensagem era para ir pro Lucas e pra Verônica, de ó, tá bem aqui, tá felizão, não tá chorando, tá tranquilo, curtam aí, fiquem em paz. E a gente lê as cartas do Novo Testamento e a gente esquece de que elas foram destinadas a alguém, a algum grupo de pessoas. E a gente precisa trazer esse contexto para que a gente entenda o que o autor quer dizer. Então a gente não pode pegar um texto, pensar ele, trazer para o nosso dia e achar que ele vai caber assim de qualquer jeito. Não. Você precisa entender o que o autor queria dizer nessa carta. Para quem que ele está enviando? Por que ele enviou para esse povo? E aqui em Gálatas, como a gente falou no domingo passado, o que acontecia aqui? A igreja da Galácia era uma igreja de gentios. E gentios a gente tem por não judeus. Pessoas que não compartilhavam da cultura judaica. Eles receberam a mensagem de Jesus de Paulo, a mensagem que era, olha, creia em Jesus e pela graça vocês serão salvos. Só que aconteceu que no meio disso, aquela igreja que tinha recebido a mensagem de Jesus por Paulo, pela graça, começou a se infiltrar ali alguns judeus que também aceitaram a Jesus, só que eles não queriam se libertar da sua cultura. Eles, então, para não se libertar da cultura judaica, falavam assim para os irmãos da Galácia, olha, não serve. Não serve se você somente crer em Jesus. Você precisa crer em Jesus e ser circuncidado. A circuncisão era um ritual feito nos homens judeus, como um sinal da aliança, que foi feito lá no Antigo Testamento. E aí esses irmãos chegavam na igreja da Galácia e falavam, ó, não adianta, vocês estão aí louvando, estão compartilhando da comunhão, falando que crê em Jesus, que ama Jesus, que segue Jesus, mas não é o suficiente, vocês precisam circuncidar também. Aí Paulo escreve essa carta, e como a gente viu domingo passado, ele não escreveu ela tão feliz assim, porque em alguns momentos ele é bem duro com esses irmãos, falando, ó, me admira quão rápido vocês abandonaram o evangelho de Jesus para um outro evangelho que nem é evangelho, vocês se deixaram enfeitiçar,
Por quê? Porque Jesus é suficiente. Vocês não precisam adicionar outras coisas à mensagem de Jesus. Se vocês creram em Jesus, isso é suficiente para salvar vocês. Porque não é pelas obras ou pelas marcas no corpo que você tem que você vai para o céu ou não, que você vai receber o reino ou não. Inclusive, Paulo vai dizer, olha, em Jesus, circuncisão e incircuncisão não interessa. É isso que Paulo fala por 2 vezes na carta. Em Jesus, os circuncidados e incircuncisos não interessa. O que interessa é a nova vida em Cristo. E aí a gente chega na porção que a gente quer ler hoje. Então primeiro Paulo desconstrói essa mentira de que os irmãos da Galácia precisavam ser circuncidados. E aí semana passada a gente refletiu em algumas mentiras que são contadas pra gente, que é Jesus mais alguma coisa, e se não adicionar essa coisa à mensagem de Jesus, nós não somos salvos, nós não somos crentes. Falamos de roupas que a gente diz que são certas, de falas que a gente diz que são certas, de igrejas, de teologias. Então você tem que ser cristão e a teologia certa, porque se você não tiver a teologia certa, você não é cristão. Falamos inclusive no nosso tempo, a gente está vivendo isso, do político certo. Você precisa de Jesus e votar certo, porque se você não votar certo no político que a gente diz, você não é cristão. São coisas que a gente vai engolindo, as pessoas vão trazendo, e Paulo vai falar que isso é um feitiço, que vem contaminar o verdadeiro evangelho. Beleza, Paulo passa por isso, e no final do capítulo 5, se você olhar aí, a partir do versículo 16, se o seu tiver igual à minha Bíblia aqui, vai estar lá, vida pelo Espírito. Porque o que Paulo está dizendo é que existem 2 vidas. 2 vidas. Você como um ser humano, cadê o Vitor aí? O ser humano, né, Vitor? Essa é a piada interna dos jovens. Você como um ser humano, precisa entender que tem 2 caminhos para você viver. Pelo Espírito ou pela carne. E Paulo vem falando em Gálatas do 1 ao 5 sobre essa dualidade. Então aí ele fala o seguinte, olha, se vocês querem se aperfeiçoar pelo braço e pela força de vocês, acolhendo as leis dos judeus e juntando ela com a graça e o ensino de Jesus, vocês vão ter que cumprir todas as leis. Todas. Que a esse ponto já passava de 1000. De 10 tinha se multiplicado. E aí Paulo está falando assim, não dá, vocês querem circuncidar? Mas aí não pode só circuncidar, vocês têm que fazer todas as leis, ué. Vocês estão pensando algumas? Não, então tem que fazer tudo. Aí ele vai falar, só que se vocês quiserem viver pela lei, saiba que vocês não vão conseguir chegar à salvação pela lei, pela vida da carne. Vocês precisam da obra de Jesus, que morreu e ressuscitou, para cumprir a lei no lugar de vocês e oferecer essa nova vida. E aí quando você recebe Jesus, você não precisa refazer tudo que ele fez. Agora você precisa fazer como ele fez. Ele é o centro da nossa espiritualidade, da nossa fé. A gente olha para Jesus e aprende como nós temos que viver. E aí Paulo está falando isso aqui, que a gente vai ler. Olha, tem 2 vidas. Vocês têm que entender que existem 2 vidas. Uma vida pelo Espírito e uma vida pela carne. E aí a gente vai ler Gálatas 6, versículo 1, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Gálatas 6, versículo 1. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram o quê? A lei de quem? Ah, não é a lei de Moisés, né? Se alguém se considera alguma coisa, olha como Paulo foi ríspido aqui. Se você se considera alguma coisa, não sendo nada,
Engana-se quem? A si mesmo. Não vai enganar os outros, você está se enganando. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se do quê? De si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aqueles que o instruem. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também o quê? Colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá o quê? Destruição. Olha que pesado. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colhe o quê? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo propício, próprio, colheremos, se não o quê? Se não desanimarmos, desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, que vai chegar um tempo que não vai ter mais, gente, como o César falou aqui, vai chegar o tempo que a gente não tem mais o que fazer. Então, enquanto temos oportunidade, o que devemos fazer? Façamos o bem a quem? A todos, todos é todos. Aí Paulo dá um incremento especial aqui, especialmente aos da família da fé. Mas eu quero que vocês, voltando lá no começo, quando eu disse que uma carta ela é escrita por alguém que tem uma intenção, destinada a alguém, que tem um contexto, um motivo. E aqui, Paulo vai deixar claro, primeiro esse livro é o livro de Gálatas, ou seja, é a carta que foi enviada à igreja na Galácia. Só que aí Paulo ele dá uma aprofundada mais, assim, porque o povo estava se dividindo nos ensinos, então é só Jesus, ou é Jesus e a circuncisão, o que a gente vai fazer? Aí ele fala o seguinte, olha, existem duas vidas, pelo Espírito e pela carne, vocês precisam escolher qual vida vocês querem viver. Se vocês viverem pela carne e cultivar uma vida pela carne, o que vocês vão colher? Destruição. Mas se vocês quiserem viver uma vida e cultivar uma vida espiritual, vocês vão colher a vida eterna, porque é o que Jesus ofereceu para a gente. Só que tem um ponto muito importante nessa carta. Como que ele começa o capítulo 6? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, o que está escrito aí? Vocês que são o quê? Olha só, Paulo está recortando aqui. Então isso que ele está falando aqui não é para qualquer um, nem mesmo para qualquer um da igreja da Galácia. A carta foi para a igreja, mas aqui ele afunilou um pouco mais. Vocês entenderam que existem duas vidas, a vida carnal e a vida espiritual, e agora eu quero falar com aqueles espirituais. Bonito. Quem são os espirituais? Nós, que vivemos a partir de Jesus. Nós falamos que nós somos seres, pessoas, irmãos e irmãs espirituais. E Paulo quer falar com esse tipo de gente. Irmãos, vocês que são espirituais, e aí ele vai dar algumas sugestões. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o que a gente está falando aqui são para os espirituais. Então se eu tivesse que colocar um título nessa mensagem, eu colocaria assim, aos espirituais. Aos espirituais. Essa mensagem é para os espirituais. E aí você, no seu coração, vai responder para você mesmo se é para você essa mensagem ou não. E antes de a gente se aprofundar nessa porção, a gente precisa entender qual que é a diferença de uma vida vivida pela carne e de uma vida vivida no Espírito. Porque no texto que a gente leu, Paulo vai dizer assim, olha, aquele que o quê? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque o homem que semeia pela carne, da carne colherá destruição, mas aquele que semeia pelo Espírito, colherá vida eterna.
E é muito legal essa ideia de semeadura, de plantio, de colheita. Porque, irmãos, a semeadura, o plantio e a colheita não são ações desconectadas. Não são ações sem propósito. Não são ações isoladas. Eu fui espiritual hoje, amanhã eu vou ver se eu vou ser. Não, o cultivo é diário. Porque desde o momento que você cava a terra e joga ali a sementinha, se você esquecer aquilo, pode ser que ela não cresça. Existe um cuidado diário, um trabalho diário no cultivo. E é essa imagem que Paulo está trazendo para a gente aqui. Olha, existem aqueles que trabalham todos os dias para viver na carne. Em um outro texto ele vai falar, olha, se vocês alimentam mais a carne, vocês vão deixar a carne forte. Mas se vocês alimentam mais o espírito, quem que vai ficar forte? O nosso espírito. Tentando explicar para a gente que ser espiritual não é se batizar. Não é se batizar. Não é uma ação isolada que te tornou espiritual. Ser espiritual não é receber Jesus, esticar a mão e lá na frente a gente ora, graças a Deus, porque o nosso irmão recebeu Jesus. Não tornou ele espiritual, não, ele começou, ele ingressou a caminhada da fé. Dali em diante ele precisa de um cultivo, como eu e você. A vida espiritual é um cultivo, assim como a vida carnal. Todos os dias nós podemos cultivar para a maldade, para a carne, ou nós podemos cultivar para o espírito, para as coisas de Deus, para o reino dos céus. E é essa imagem que Paulo está trazendo aqui. Olha, é um cultivo, irmãos. Não dá para ser isolado. Não dá para ser só de domingo. Não dá. A gente fala e já falou muitas vezes. Se a sua espiritualidade depende do domingo, você está fraco, meu irmão. Você está fraca, minha irmã. Se a sua vida espiritual só é alimentada aqui aos domingos, 10 da manhã, você está vulnerável. Você está vulnerável. Eu e a Débora, a gente comprou umas plantinhas lá faz uns 2 anos. E a gente é ruim com elas, assim, ruim. Porque a gente só joga água quando elas estão murchas. Não é o certo. A gente só joga água quando elas estão já assim, mostrando, pelo amor de Deus, eu estou aqui, vou morrer. Aí eu vou lá e jogo água. A gente é tipo essa plantinha, meu irmão. Se você ficasse regando de 7 em 7 dias, de um mês em um mês, para aqueles que acham que a ceia tem uma mística e só vem no culto de ceia, você vai ficar igual essa plantinha murcha. E aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, mas vocês têm que entender se a vida é como uma semeadura, como um cultivo, vai dar fruto. Tanto aquele que semeia para a carne vai frutificar alguma coisa, como aquele que vai semear para o Espírito vai frutificar alguma coisa. E aí se você volta um pouquinho lá no versículo 16, eu quero ler com vocês, capítulo 5, 16. Paulo vai mostrar qual é a diferença de uma vida para outra. Então aqueles que cultivam para a carne, o que eles vão colher? E aí a gente já sabe que ele colhe destruição. Mas que tipo de destruição é essa? Ele vai falar agora. Capítulo 5, versículo 16. Por isso eu digo, meus irmãos, vivam o quê? Pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo do quê? E aí ele vai continuar. Ora, as obras da carne são manifestas. Então você quer saber alguém que está cultivando pela carne? Você vai ver através dos frutos dessa pessoa.
É assim. É assim que a gente encontra frutos de alguém que cultivou a carne e frutos de alguém que está cultivando o espírito. E aí Paulo vai falar quais são esses frutos. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio. Cadê mais? Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui é praticam no sentido de uma vida. Lembra? Cultivo. A gente vai errar, meu irmão. A gente vai tropeçar em alguns momentos e vai pecar e vai fazer coisas parecidas com essa. Mas se a gente acolhe isso como a nossa vida, aí a gente não herda o reino. Porque aí é um cultivo. Se a gente está cultivando obras da carne, se isso aqui está como prática da nossa vida, não é mais um pecado que eu me vejo nesse pecado, me arrependo e mudo de direção. O céu, o reino dos céus não é para você. Porque você está cultivando a carne, você não está vivendo pelo Espírito. Mas Paulo vai dizer quais são os frutos de uma vida vivida pelo Espírito. Mas o fruto do Espírito é o quê? É o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a amabilidade, é a bondade, é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Difícil esse fruto aqui. Contra essas coisas não há lei. Lembra que Jesus falou lá? Toda a lei se resume a essa: ame o próximo como a ti mesmo. Contra essas coisas não há lei. Então você quer não errar com Deus? Ama. Você quer cumprir a lei de Deus? Ama. Enquanto você estiver amando, você não erra. Mas enquanto você estiver alimentando a sua carne e os frutos que estão produzidos desse alimento da carne foram esses aqui que a gente leu antes, se converte e comece a alimentar o espírito. E aí a gente chega no nosso texto. Por quê? Porque aqui Paulo vai falar, lembra, para quem que Paulo está falando aqui no capítulo 6? Aos espirituais. Então ele exclui os carnais. Agora o que eu vou falar é aos espirituais. Os conselhos que eu vou dar são às pessoas espirituais. E aí Paulo vai trazer algumas coisas ali. Mas eu queria tirar um primeiro ensino disso, meus irmãos. Porque nós cristãos, nós temos uma falha, um erro, um engano, de querer cobrar moralidade e vida cristã de pessoas que não cultivam o Espírito. Nós queremos esperar atos cristãos de pessoas que não têm Cristo. A gente quer olhar para as pessoas do nosso trabalho, aquelas difíceis assim, não estou falando das difíceis, e esperar que essas pessoas tratem a gente como a gente trata as pessoas, porque a gente conhece Jesus. Lembra, João? Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Se o Senhor não nos amasse primeiro, nós não teríamos capacidade de amar o nosso irmão. Só que aí a gente leva para pessoas que não são espirituais, que não encontraram Jesus e que não estão cultivando uma vida no Espírito, a demanda de elas serem parecidas com Jesus. E a gente fica lá esperando e fica perplexo quando a gente é traído, quando a gente é acusado, quando a gente é xingado. Ah, mas é um enviado do Satanás. Não, meu irmão, ele só não conhece Jesus. Ele só não está cultivando a vida no Espírito. E de quem é esperado ações espirituais? De quem é espiritual.
Aí a pessoa pisa no nosso calo, nós que somos espirituais, aí viramos, não, mas porque eu sou cabeça e não cauda, eu vou revidar. E aí pratica as obras da carne, e revida as obras da carne, nós que somos espirituais, olha só. Não é engraçado? A gente cobra de alguém que não é espiritual atos cristãos, e quando essa pessoa não nos dá, a gente revida ela com a maldade. Por isso, Paulo vai dizer assim, olha, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, o que vocês devem fazer? Restaurá-lo. Olha só, o direito que a gente tem como pessoas espirituais, quando a gente encontra o nosso irmão, ou qualquer pessoa pecando, errando, qual que é o nosso trabalho? É condenar essa pessoa? É dar um pisão no pé de novo? É tratar com a mesma moeda? É revidar? É isso? Não. O nosso dever é restaurá-lo, porque se nós que somos espirituais não quisermos restaurar essa pessoa, quem que vai querer? Qual é o tipo de pessoa que consegue virar a outra face? A pessoa que encontrou Jesus. Qual é o tipo de pessoa que consegue perdoar 70 vezes 7? A pessoa que se encontrou com Jesus. E somos nós, eu e você. E é isso que Paulo está falando. Então, olha, quando vocês pegarem alguém em pecado, perceberem alguém em pecado, sofrendo com isso, não condenem essa pessoa. Não ajam como os da carne, ajam como seres espirituais e restaurem essa pessoa. Só que aí ele continua, e aí era aqui que eu queria mostrar para vocês. Cuide-se, porém, para o quê? Cada um, para que também não sejam tentados. Meus irmãos, quando a gente está no mundo, a gente recebe Jesus e Jesus vai transformando a nossa vida. Eu tinha isso assim, vou falar um exemplo. Eu comecei a ir no JV lá em 2015, 16, 14, por aí, não lembro a data exata. E os acampamentos era tipo um bálsamo assim de Deus. A gente falava que aquele vale era um vale mágico. Você chegava ali de um jeito e saía transformado. Mas tudo estava propício ali. Eram 20 dias ouvindo a palavra de Deus, compartilhando sobre Jesus, louvando a Deus. Então é óbvio que essa intensidade de busca, de entrega, abria espaço para que Deus transformasse a nossa vida. Só que tinha um problema. Sabe qual que era o problema desses tempos? Quando eu voltava para casa, as coisas estavam iguais. Estavam iguais. A minha família estava igual, a minha faculdade estava igual, a cidade que eu morava estava igual, a minha igreja estava igual. E aí eu queria que as pessoas que estavam vivendo comigo agissem como eu estava agindo, que passei por aquela imersão lá. Você está entendendo? Eu queria cobrar deles, que eles vivessem como eu estava vivendo. E aí a gente usava o texto lá do Monte da Transfiguração para mandar os missionários embora. Porque o que acontece? No Monte da Transfiguração, os discípulos sobem lá, se encontram com Elias, com Moisés, com Jesus, cultão gospel, avivado. E aí, a ponto de eles falarem, olha Jesus, vamos fazer uma tenda aqui e morar aqui. Para que a gente vai voltar para aquela cidade? Para que, Jesus? Vamos ficar aqui, está tão bom esse café, está tão bom essa reunião. Vamos ficar aqui para sempre. E aí, some, Jesus volta à forma normal e eles têm que descer. E o que acontece logo que eles descem daquele monte, gente? Eles se encontram com um endemoniado. E assim, um endemoniado do brabo, porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio dele. E aí a gente usava esse texto para falar assim, olha, quando você voltar, você não vai voltar para o JV. Você não vai voltar para esse ambiente controlado, onde todas as pessoas estão se prostrando e querendo mais Jesus. Você vai voltar para um mundo onde tem endemoniados, onde tem problemas. E o nosso problema como cristão é achar que porque a gente recebeu Jesus, as pessoas precisam nos tratar diferente. Ou elas precisam viver como cristãos, sendo que elas não conheceram Jesus. A gente sai daqui no domingo e o que a gente vai encontrar são endemoniados. São doentes.
São pessoas que precisam de Jesus. E aí nós, como espirituais, se a gente não quiser e não estiver dispostos a restaurar essas pessoas, eles, olha só, não serão restaurados. Aí a gente faz o nosso clubinho aqui, transforma isso no Monte da Transfiguração, e porque a gente é espiritual demais para aquele mundo, a gente se retira dele. Só que aí Jesus fala assim, olha pai, eu não peço que você tire eles do mundo. Não tira. Porque é através dele que a nossa mensagem vai ser pregada. É através deles que a igreja vai ser plantada. É através deles que o seu amor, pai, vai ser conhecido. Contudo, livra-os do maligno. E é isso que Paulo está falando aqui. Olha, quando você encontrar alguém pecando, restaura essa pessoa e toma cuidado para que você também não caia. Toma cuidado. Porque você vai querer, talvez, revidar na mesma moeda. Vai querer, irmãos. O que Paulo falou? A carne milita contra o espírito, desejando o que é contrário ao espírito. Mas nós que somos espirituais, precisamos calar a nossa carne e falar, não, eu não vou revidar na mesma moeda. Eu não vou agir com maldade com quem está vindo com maldade para mim, porque essa pessoa não conhece Jesus, eu conheço Jesus. Quem tem a obrigação de viver como Jesus, não é aquele que não conhece Jesus, é quem conhece Jesus. Quem tem a obrigação de perdoar 70 vezes 7, não é o não cristão, é o cristão. Quem tem a obrigação de amar uns aos outros, não é o não cristão, é o cristão, gente. Por isso, aos espirituais, Paulo diz, restaurem as pessoas. E esse mundo, assim, o que não falta, são pessoas precisando de restauração. Mas a gente tem que parar de cobrar a moralidade de quem não conheceu o Espírito ainda. De quem não nutre essa vida no Espírito, como a gente está tentando nutrir aqui. A gente tem que ser a resposta. O jeito diferente de tratar. A pessoa vem com um xingamento e você reage com amor. É difícil, irmãos, é lógico que é difícil. Você acha que foi fácil para Jesus ser crucificado, ser condenado injustamente, ter que responder por pecados que ele não cometeu? Você acha que é fácil ser acusado de algo que você não cometeu e ser morto, e até a morte de cruz? Não é fácil. E é por isso que o Hebreus fala lá, no livro de Hebreus. Por que Jesus aguentou tudo isso? Pela alegria que lhe era confiada, o que ia chegar. Alegria do quê? De ver outros irmãos e irmãs se juntando nessa família. E aí por conta disso ele aguentou, inclusive morte de cruz. Aí o autor de Hebreus fala assim, então vocês que estão sofrendo pela mensagem de Jesus, lembrem que vocês ainda não sofreram como Jesus. Vocês ainda não sofreram a ponto de dar o seu próprio sangue. Então fica firme, porque o nosso padrão é alguém que sofreu até a morte de cruz. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você é espiritual? Nós somos espirituais? Esse é o nosso dever, meus irmãos. Viver o Evangelho é isso. É não esperar que o mundo nos trate diferente porque nós somos cristãos, mas é nós agirmos diferentes do mundo porque conhecemos a Cristo. Nós temos a mensagem, nós temos o amor, nós temos a misericórdia, nós temos o perdão. E aí Paulo continua, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Olha só. Então não só a gente precisa restaurar aqueles que precisam, mas a gente precisa ajudar um ao outro. Tem um irmãozinho que está falhando em algo na sua vida espiritual, você não vai lá julgar ele. Você vai lá falar como é que você conseguiu vencer o que ele está lutando contra. Você vai lá orar por ele. Você vai lá grudar nele e falar, vamos, o que você precisa de ajuda? É ler mais a Bíblia? É orar mais? O que você precisa? Eu estou com você, nós somos irmãos espirituais, e nós que somos irmãos espirituais, nós precisamos carregar os fardos uns dos outros, e assim nós cumprimos a lei de Cristo. Aos espirituais, restaurem. Aos espirituais, carreguem os fardos pesados uns dos outros. E aí Paulo continua, porque aqui é o que mais acontece e é o que estava acontecendo em Gálatas também.
Os irmãos que chegaram e falaram, olha, não basta vocês aceitarem Jesus como único e suficiente Salvador, vocês precisam circuncidar também. E aí esses que eram circuncidados e que tinham aceitado a Jesus, se achavam melhores do que os outros que não eram circuncidados. E aí por isso Paulo escreve isso, ó. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Porque esse é o grande engano de uma vida espiritual que olha o que a gente faz porque nós recebemos Jesus como se a gente fizesse isso porque nós somos melhores. Vou tentar explicar. Uma coisa é você vir para o culto, para esse encontro aqui, porque você encontrou Jesus. E Jesus transformou a sua vida. E você entendeu que você precisa estar com seus irmãos, fortalecendo a sua fé, comungando, colocando a sua vida prostrada em Jesus. Outra coisa é você achar que você tem que vir no culto de domingo, porque quem vem aqui são os melhores. Quem vem no culto é porque é melhor que o mundo. Eu vim em todos os cultos do mês. A irmãzinha lá é a primeira vez que está vindo, tá vendo? Eu sou muito mais espiritual que ela. Olha, eu dei dízimo todos os meses. Aquele irmão ali não espalha, mas nunca deu dízimo. E aí o sentimento que cresce não é vamos restaurar? Vamos entender o que esse irmão está vivendo? Por que será que ele não está conseguindo ser generoso? Aí a gente escolhe, não, tá vendo? É um pecador. Não entendeu nada. Por quê? Porque nós somos melhores. A gente se tornou melhor porque fez. Esse é um engano. Esse é um engano. Então, quando você estiver fazendo o que você precisa fazer para cultivar uma vida no Espírito, você tem que tomar cuidado para que você não caia. Inclusive na armadilha de achar que é melhor do que o outro porque você está cultivando. Inclusive. E aí Paulo vai dizer, porque se você acha que é alguém, mesmo não sendo nada, quem é que você está enganando? É você mesmo, meu irmão, porque a Bíblia vai dizer que todos pecaram e carecem de Deus. Então quando vier um irmão santarrão e querer jogar suas obras espirituais para cima de você, você não vai fazer como ele faz. Você vai sentar com ele e perdoar. Fala, irmão, calma, eu acho que você está um pouco perdido aqui. As nossas obras não são para que nós nos consideremos melhores do que os outros. As nossas obras são para cultivar uma vida espiritual e deixar que Deus haja na nossa vida. É para isso. A partir do momento que as suas obras te faz achar que é melhor do que o outro, você perdeu, você caiu, você errou, você pecou. Então cuidado, irmão, para que você não caia e nem se engane a si mesmo. Podemos morrer enganados, achando que o que a gente fez foi para nos tornar melhor e não para nos tornar mais parecidos com Jesus. Aí Paulo vai dizer, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de quem? De si mesmo. A sua briga é com você mesmo. Quem você era ontem? Cultivou o Espírito, quem que você vai ser amanhã? Para de olhar para o lado. Para o lado você olha para ajudar o seu irmão, não para se comparar. Quantas vezes você faz devocional, Lucas? Ixi, uma vez por semana? Eu estou fazendo 5, meu irmão. Você tem que correr muito, tem que comer mais feijão para chegar na minha estatura. Não, Lucão, cara, o que você precisa, cara? Você quer mais? Como é que eu posso te ajudar? Você quer participar? Vamos juntar mais dias na semana para a gente ler a Bíblia junto, para a gente orar junto. Isso é uma resposta de alguém espiritual, que não se acha superior porque está nutrindo o seu espírito, mas entende que nutrir o espírito é uma responsabilidade a mais que você vai ter com o mundo, porque de você vai ser mais cobrado.
Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que os instrui. Paulo deixa aqui uma palavra boa também para os líderes, para os pastores. Mas eu queria finalizar nesses 3 últimos versículos, falando que esses últimos 3 versículos, do 7 ao 10, é uma outra tentação que a gente tem no nosso tempo. E não é só no nosso tempo, porque foi escrito lá para os irmãos da Galácia. Então, desde lá, isso já era um problema, e ainda hoje é um problema. Paulo vai dizer assim, ó: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia do Espírito, o Espírito colherá a vida eterna. Aí ele entra no 9 e 10. O que ele diz aí? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Irmãos, não é, aqui pode ser até uma heresia, assim, porque não é uma revelação. Mas o que eu tenho percebido dessa vida cristã é que um jeito que o mundo, que o mal tem para derrubar a gente como seres espirituais, como discípulos de Jesus, é através do cansaço. Cansaço. O mundo cansa a gente. A gente cansa de ver maldade. A gente cansa de tomar na cara. A gente cansa de perdoar. A gente cansa de amar, olha só. A gente cansa de ser misericordioso, porque a gente é misericordioso com a pessoa, e na primeira oportunidade ele não é misericordioso com a gente. E a gente é da carne, a gente fica esperando retribuição. E aí o que Paulo está dizendo aqui, olha gente, por favor, não cansem de fazer o bem, porque vocês não estão cultivando e cuidando uma vida espiritual para comparar com outros, ou para colher nesse tempo presente. O que vocês vão colher é para a vida eterna. Então não cansem, não deixe o mundo derrubar vocês, porque amanhã você vai chegar e você vai tomar na cara. Amanhã você vai chegar e vai ser traído. Amanhã você vai chegar e vão querer te passar a perna, vão querer, meu irmão. E aí sabe qual que é o maior perigo? É você desistir de fazer o bem. Desistiu. Não, porque eu já até fui bom, viu? Eu já até quis viver o que Jesus falou lá, de virar outra face, de perdoar 70 vezes 7, de carregar os fardos pesados uns dos outros, de servir uns aos outros. Eu até já fui assim, mas cansei, viu? Porque eu encontrei um pastorzinho, encontrei uns irmãos lá que, nossa, me machucaram demais. E aí eu cansei de ser machucado. Então hoje eu faço bem só para os da minha casa, faço bem só para os da minha comunidade, e estou esperando Jesus voltar aí. Medíocre, gente, isso é uma vida medíocre. Uma vida vivida no Espírito, para repetir a lei de Jesus, é carregar os fardos uns dos outros, sem esperar em troca. E não cansar, meus irmãos. É difícil, isso aqui é difícil, não estou falando que é fácil. Não é fácil você ser traído e no outro dia você entender que você tem que perdoar, não é. E geralmente nós vamos ser traídos pelas pessoas que a gente ama, que frequentaram a nossa casa, que a gente entregou do nosso suor, do nosso dinheiro, da nossa comida, da nossa hospitalidade, porque foi assim com Jesus. Mas um perigo que tem é, no meio do sofrimento, a gente cansar e abrir mão do bem. Então, aos espirituais, a mim e a você, que estamos tentando cultivar uma vida no Espírito e repetir o que Jesus fez, não nos cansemos de fazer o bem, meus irmãos. Porque no tempo próprio, não é agora. Não é agora. Porque se a gente ficar olhando com os nossos olhos carnais, a gente quer agora. Quero investir, quero os dividendos. Investir, quero o lucro. Isso é mercado.
O que Jesus está propondo é: sirvam ao mundo, amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, carreguem os fardos pesados uns dos outros, e não cansem, vocês podem cansar, não cansem. Quando estiver cansado, vá lá no monte orar, vá lá no seu quarto em secreto, e pergunta para Jesus: Jesus, como é que foi para você? Como é que eu faço para não cansar? Vai lá em 2 Coríntios 4, 5, e pergunta para Paulo: Paulo, como é que eu faço e vivo o ministério da reconciliação sem desanimar, sem abandonar o caminho, ficando perplexo com essa maldade, mas não desamparado, não abatido? Como é, Paulo? Como é que faz? Vai em irmãos mais vividos na fé que você, que estão terminando a carreira talvez, como um cristão, e pergunta: meu irmão, meu vovô, minha vovó, como é que você chegou nesse ponto da caminhada amando os outros como Jesus amou? Esse é o nosso dever, meus irmãos. Mas nós não devemos cansar de fazer o bem, porque é através dos espirituais que Deus quer mudar esse mundo. É através de vidas cultivadas no Espírito que Deus quer mudar esse bairro, que Deus quer mudar essa cidade, que Deus quer mudar esse país. Não fique esperando de político A e B decisões cristãs, irmãos. Eles não estão interessados nisso. Não estão, gente. Aí você quer que ele tenha uma obra de Cristo, se é você que está sendo transformado por Jesus. O que você, como alguém transformado por Jesus, pode contribuir para o seu mundo ser diferente, para o seu país ser diferente, para o seu estado ser diferente, para a sua cidade, para o seu bairro, para o seu condomínio? Quem é que vai mostrar um jeito diferente de viver? Os espirituais. Esse é mais uma armadilha que a gente pode cair, cansar. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo propício colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. É muito difícil, irmãos, essa vida para viver o Evangelho de Jesus. É difícil mesmo, não é fácil. Não vai dar de qualquer jeito. Não vai dar só aos domingos. Não vai dar só nas ceias. Não vai dar. A gente tem que se juntar como família. A gente tem que restaurar os nossos irmãos. A gente tem que cultivar uma vida espiritual diariamente. A gente tem que orar uns pelos outros. Tem que estudar a mensagem de Jesus juntos. A gente tem que impactar esse bairro. A gente tem que apresentar Jesus para as pessoas. A gente tem que fartar a fome das pessoas. A gente tem que ajudar a necessidade das pessoas. Porque se não formos nós, quem vai ser? Quem é que vai agir como Jesus se esse alguém não conheceu Jesus, se não eu e você? É uma mensagem difícil, meus irmãos, mas é uma mensagem que pode transformar a nossa vida, fortalecer o nosso espírito, te faz sair daqui sem querer comparar você com o seu irmão, mas atento em como você pode ajudar e ser ajudado a ser alguém mais espiritual, a ser alguém como Jesus. Todos nós, eu, Andréia, Maurício, Júnior, Carlos, talvez a gente tenha um pouco mais de tempo, a gente sabe de algumas coisas diferentes, mas continuamos carecendo da graça de Deus, continuamos carecendo da misericórdia de Deus, continuamos necessitando de um cultivo diário do nosso espírito, porque no mínimo, irmão, e essa é a verdade, assim, quanto mais você caminhar comigo, mais você vai conhecer meus pecados. No mínimo a gente escorrega, no mínimo a gente peca, no mínimo a gente tem que se arrepender e voltar para o caminho. Porque essa vida não é brincadeira, meus irmãos, não é brincadeira. Todos os dias a nossa carne está militando contra o nosso espírito, querendo coisas
que Deus não quer de nós. E somos nós, eu e você, que precisamos cultivar essa vida. Então, aos espirituais, vamos restaurar uns aos outros. Vamos carregar os fardos pesados uns dos outros. Vamos se ajudar, nos ajudar uns aos outros, para que a gente não canse de fazer o bem. E se você vê um irmão cansado, se você me vê cansado, me restaure, irmão. Ora por mim. Deus, manda força para o Guilherme. Manda capacidade para o Guilherme, para ele aguentar esse mundo. Para ele não sucumbir, para ele não desistir de fazer o bem, porque traíram ele. Porque fizeram o que o mal pode fazer. Olha só. Esse é o nosso dever como seres espirituais. E essa é a mensagem que a gente quer para a nossa comunidade. Seres espirituais que, por serem seres espirituais, não se acham melhor do que o mundo. Mas seres espirituais que cultivam uma vida espiritual, e porque cultivam uma vida espiritual, entendem que o mundo é o seu campo de batalha. É o seu campo para plantio. É o seu campo para perdão, para restauração. É lá. Aqui, meu irmão, talvez tenha uma rusga ou outra, mas é mais fácil. É mais fácil a gente se amar entre nós aqui. Vai lá fora. Vai lá tentar amar alguém que não conheceu Jesus. Aí talvez você entenda o que Jesus passou. Queremos ser essa comunidade. Queremos ser essa comunidade de seres espirituais que servem ao mundo. Não por se acharem melhor, mas porque entenderam que sendo espirituais precisam servir, como Jesus fez. Que olha só, sendo Deus, achou que ele não deveria se apegar a esse pequeno detalhe de ser Deus. Aí ele falou, não, eu vou tirar toda a minha divindade, vestir a roupa de servo e vou lá. Esse é o nosso padrão. Distante ainda? Pode ser. Mas que cada dia mais a gente se aproxime de Jesus. Cada dia mais. E se pareça com Ele nessa jornada, nessa peregrinação que a gente tem aqui na terra. Amém? Vamos orar junto? Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor deixa uma mensagem que fortalece o nosso espírito, que corrige a nossa caminhada e nos dá uma direção, Deus. Que tira a arrogância do nosso coração. E que tira uma expectativa errada que temos de esperar coisas boas de quem ainda não te conheceu. E nos mostra, Pai, que nós, como filhos espirituais, seres que estão caminhando segundo o seu ensinamento, nós é que devemos revelar ao mundo como se deve viver, que tipo de vida um cristão que conheceu a Jesus vive. Nos ajude, Pai, nos ajude a não cansar, nos ajude a não desistir, nos ajude a não nos contaminarmos com essa maldade, nos ajude a continuar firmes nesse cultivo diário de parecer com o Senhor. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém.